Meus amigos, lição número 10, a parte de quarta-feira, a grande tribulação. Quando Jesus começou a profetizar sobre a queda do templo de Jerusalém, a invasão do templo, o abominável da desolação, ou seja, com uma situação totalmente fora de controle para as pessoas, ele falou que haveria também um período de tribulação. Marcos 13,19, Jesus utilizou para alertar as pessoas de que haveria algo terrível que aconteceria com os filhos de Deus. E Jesus Cristo estava justamente se referindo àquilo que o profeta Daniel, no capítulo 7, capítulo 8, ele falou. Ele mostrou que existiria um poder chamado ponta pequena, ou chifre pequeno, que teria um poder sem igual. E isso acabou levando as pessoas para, assim, um alerta vermelho. Essa crença, por exemplo, foi alimentada durante muitos anos, tá? Incluindo, Jesus Cristo falou assim, as pessoas têm que olhar para Daniel, que disse, quem lê entenda, vai acontecer isso, e Jesus foi delineando. Então Jesus disse assim, então o que Daniel falou, eu vou completar aqui. Antes que eu volte a segunda vez, vai existir muita coisa. Vai haver guerra, fomes, doenças. Foi nesse contexto que Jesus Cristo fez assim a famosa profecia do tempo do fim. Ele alertou seus seguidores para estarem preparados para a chegada do fim do mundo. Disse que haveria sinais que indicariam o momento que estava próximo. Ele disse, haverá queda de estrela, a lua vai se tornar em sangue, e haverá fome em vários lugares, pestes, guerras e rumores de guerra. Aí Jesus então disse, terremotos também. Ele entrou então em uma fase de alerta dizendo, e haverá uma perseguição como nunca houve. Vocês devem ficar preparados, porque os resultados serão terríveis para o povo de Deus. Jesus Cristo estava falando do tempo do fim, e estava falando do fim do mundo. E a pergunta 5 vem dizendo o seguinte, o que Jesus quis dizer com a grande tribulação de Marcos 13, verso 19? Eu vou ler Marcos 13, 19. Diz Marcos 13, verso 19. Porque naqueles dias, olha a expressão de Jesus, porque naqueles dias, ele está falando de um evento futuro, porque naqueles dias haverá uma tribulação tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora. Porque nem haverá outra pior que essa. Haverá uma grande tribulação. Então, o que Jesus quis dizer com Marcos 3,19? Jesus estava profetizando uma aflição geral que atingiria os filhos de Deus que fossem fiéis ao Senhor. A profecia que Jesus estava falando estava conjugada com aquilo que o profeta Daniel ele explicou no capítulo 7, no capítulo 8, ele escreveu. Ele falou que de um animal gigantesco, terrível, que tinha 3 chifres, os 3 foram arrancados por um pequeno chifre que começou a crescer, e Daniel disse, esse chifre, chamado de ponta pequena, ele ganhou uma boca, e ele proferia coisas contra o Altíssimo. Ele jogou a verdade por terra. Ele perseguiu os filhos de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa profecia, como nós já vimos em situações anteriores, se referia aos 1260 anos, em que a igreja de Roma perseguiria aqueles que seriam os descendentes da igreja primitiva. Então, do ano 538 até o ano 1798, 1260 anos, a igreja romana perseguiu os filhos de Deus. Os valdenses foram destroçados, os huguenotes foram destroçados também. No ano 538, Constantino o Grande, imperador de Roma, ele montou uma outra cidade, uma capital, que ele deu o nome de Constantinopla, em homenagem a ele. Ele mudou a sede do governo para Constantinopla. E em Roma, como não havia ninguém, ele deixou o Papa Constâncio I para cuidar dos negócios de Roma. Só que o Papa cresceu muito o seu poder, a ponto de mandar em todos os reis que havia na Europa. Napoleão Bonaparte, quando chegou a época dele, ele não gostava da interferência do Papa nos seus negócios. Se ele ia sair para uma guerra, o Papa dizia, não senhor, você não vai sair. Napoleão disse, chega, eu não quero mais interferência do Papa. Ele mandou o general Berthier ir até o Vaticano, prendeu o Papa e trouxe ele preso para a Bastilha, na França. E dessa forma, Roma perdeu o seu poder. E durante mais de 200 anos, Roma não teve nenhum tipo de influência mais no mundo político.
o Napoleão Bonaparte acabou com o poderio de Roma. Entre 538 e 1798 se passaram 1260 anos. Logicamente que a questão da perseguição foi enfraquecida, porque Jesus disse, se Deus não tivesse abreviado esses dias, nenhuma alma se salvaria. Quando chegou em torno do ano 1500, Martinho Lutero começou com a reforma. E essa reforma enfraqueceu a perseguição, porque agora o Papa tinha outro problema. De dentro da igreja dele, um homem se levantava, chamado Martinho Lutero, e começou a enfraquecer. Martinho Lutero era contrário a tudo que o Papa fazia. Venda de perdão, por exemplo, transferência de almas do purgatório para o céu. Então, Martinho Lutero era contra isso. Então, criou um problema muito sério. Então, o Papa tirou o foco da perseguição dos cristãos e passou o foco para os reformistas. E isso diminuiu a perseguição, a intervenção divina. E por isso que a pergunta 6 diz o seguinte, no tempo do fim, a perseguição vai retornar? De que forma vai retornar no tempo do fim? Marcos 13, 20 a 23, Jesus disse, e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, não acreditei, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais de prodígios tão grandes, que vão enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Mas vós vede que de antemão eu vos estou falando tudo isso para vocês. Jesus alertou. Eu estou dizendo antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que é verdadeiro. Então, no tempo do fim, a perseguição vai retornar com a marca da besta. E que esperança Deus oferece para os seus filhos? Resposta, no passado, Deus fez uma intervenção nos dias da perseguição com a reforma. E no futuro, o Senhor Deus também vai fazer uma intervenção. Os filhos de Deus devem ficar alertas para não serem enganados, porque falsos mestres vão aparecer, vão fazer prodígios, milagres, que alguns escolhidos, algumas pessoas que servem a Deus, infelizmente, vão dar crédito a essas situações e abandonar os caminhos do Senhor. No tempo da Reforma Protestante, a intervenção da Reforma diminuiu, de certa forma, a perseguição. E agora, no tempo do fim, nós temos conhecimento pelo Apocalipse capítulo 13, de que a besta, o dragão, a besta que surgiu do mar, a besta que surgiu da terra e o dragão vão então, de novo, ressuscitar a perseguição. E para isso, vão criar um dia de descanso mundial. E aqueles que não descansarem nesse dia, serão obrigados a tomar uma posição. A marca da besta será imposta. Ou seja, a marca da besta é a adoração a Deus em um dia falso, que não é o dia da adoração. Vão tentar então destruir o sábado, colocando a observância do domingo como dia de guarda, dia santificado. Os cristãos que seguem a lei de Deus sabem que o quarto mandamento é a guarda do sábado. Eles não vão aceitar louvar a Deus ou adorar a Deus no domingo. E por isso serão perseguidos. Então, nós sabemos que o que Deus permitiu como revelação, nós devemos ficar alerta. É como se fosse um relógio que desperta para os compromissos que nós temos. Deus está nos mostrando no relógio profético que é possível que todas essas coisas aconteçam, porque até agora tudo se cumpriu. Deus nos abençoe, para que possamos ficar firmes, porque o tempo do fim, ele está muito próximo. E o Apocalipse 13, ele fala de uma perseguição. Mas por que essa perseguição? Porque o Apocalipse 14, ele fala das 3 mensagens angélicas. Temei a Deus e dai glória, primeira mensagem. Segunda mensagem, caiu Babilônia. Terceira mensagem angélica, não recebam a marca da besta. Essa terceira mensagem vai ser pregada com um poder tão grande que vai levantar, assim, a perseguição do diabo contra os filhos de Deus que vão pregar essa mensagem. Apocalipse 18 diz que um anjo poderoso iluminou a terra. Esse anjo poderoso é a igreja de Deus, imbuída do Espírito Santo, que é a glória, o poder do anjo. Anjo é mensageiro. Então, Apocalipse 18 fala assim, um anjo poderoso surgiu no céu e iluminou a terra com a sua glória. Esse anjo poderoso é um mensageiro que está na terra, vai pregar com velocidade
a mensagem com o poder do Espírito Santo. Será um novo Pentecostes. E isso vai atrair a ira do diabo. Existe uma fábula escrita por Leonardo da Vinci, onde uma cobra começou a perseguir um vagalume. E o vagalume fugiu 1 dia, 2 dias, 3 dias. E chegou um momento que o vagalume parou na frente da cobra e disse: espera um pouquinho só, vamos conversar. Eu não sei porque você está me perseguindo. Você está querendo me devorar, me matar. Eu não sou da sua cadeia alimentar. Eu não te fiz nenhum mal. Por que você quer acabar comigo? A cobra diz: que eu não suporto ver você brilhando. O diabo não vai suportar ver os filhos de Deus brilhando com uma mensagem poderosa, que é a terceira mensagem angélica. Por isso vai, de novo, ressuscitar a perseguição. Por isso Jesus disse: vai haver uma perseguição tal como nunca houve. A perseguição dos 1260 anos será ressuscitada com o decreto dominical. Deus abençoe a todos e que possamos ter confiança no poder divino, porque Ele vai fazer uma intervenção para livrar os seus filhos. Que haja uma bênção e uma confiança em cada coração. Fica com Deus.